Salve, salve galera, Auro Fernandes do Estruturando Ideias. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. E junto com a Free Pass, que você já conhece aqui no canal, tem os links aqui também para você saber tudo sobre inglês, aperfeiçoar, melhorar, aprender, tem tudo aqui. Então, vamos lá. E hoje, no tema central do vídeo, a gente vai falar de medo. Isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que estão começando, pessoas que já sabem bem o inglês, isso é normal. Então, vou chamar aqui Carol Damasceno, professora da Free Pass, para trocar essa ideia. E já de cara eu pergunto, o medo é normal no inglês, não é? Mas por quê? Por que acontece? E seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Álvaro, mais uma vvez estar aqui com vocês, é sempre um prazer. E sim, o medo é normal. Se você é ser humano, você tem medo, né? O medo é normal, é um processo do desconhecido, é o medo do desconhecido, é um processo, é uma parte essencial de quem é ser humano. Então, sim, o medo faz parte, porque não ter medo quando a gente vai falar uma língua estrangeira. Isso também é parte do nosso aprendizado. Pois é, tá vendo? Se a professora falou que existe isso daí, que pode ter medo, então vamos com calma. Cara, nesse vídeo eu tenho muitas histórias para contar, porque perrengue é comigo mesmo, né? Eu vou contar aos poucos, mas já vou pedir primeiro pra Carol dar uma dica aí para quebrar esse gelo, esse medo assim. É óbvio que o medo não se desfaz de um dia pro outro, mas a gente pode ir aos poucos melhorando com alguns hackzinhos, alguma coisa. Então começa aí, Carol, me dá a primeira dica aí para eu perder um pouco o meu medo na hora de falar o inglês. Tá, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa saber se você tem medo de falar inglês ou se você tem medo no geral. Se você é uma pessoa tímida, já de natureza, se você já tem medo ou não se sente tão confortável em falar até o português, a gente vai ter que começar a trabalhar isso aí um pouquinho antes, né? Um pouquinho melhor, você já tem que começar a trabalhar isso aí um pouquinho na sua mente, né? Porque já é uma coisa natural, você já é uma pessoa tímida, você já é uma pessoa envergonhada de natureza. Então não vai ser porque você está falando inglês ou porque você está falando italiano que você vai travar naquela hora. Então, para começar, a gente já precisa identificar isso. Você é uma pessoa extremamente tímida ou você é aquele despojadão, de boa, tranquilo e só na hora de falar inglês é que você trava, né? Então, vamos primeiro começar com essa distinção aí. E para você que é uma pessoa despojada, mas você trava, você tem medo de falar inglês, eu trouxe aqui algumas diquinhas. Então, por exemplo, vamos começar aqui com a dica número 1. Pratique com quem você se sinta confortável. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga com quem você já divide todos os seus segredos? Ele fala inglês? Ela fala inglês? Se não fala, tá perdendo tempo, já devia ter se matriculado no curso da Free Pass faz tempo. Mas, se essa pessoa já é o seu amigo, fala inglês, o que vocês estão esperando para se comunicarem em inglês? Ela é uma pessoa que você já se sente confortável, você conta os seus segredos para ela, então por que não contá-los em inglês? Tá? Então essa é a primeira dica que eu trago para vocês. Dica número 2. Fale sozinho. Treine uma conversa. E não, você não vai parecer doido. Tá tudo certo. Por que a gente tem que praticar isso? Primeiro você vai treinar uma conversa, então você já se antecipa com que a próxima pessoa, com as respostas que a próxima pessoa vai te dar. Então eu vou falar, opa, eu vou perguntar como ela tá, ela vai me responder que ela tá bem, e aí depois eu vou perguntar para ela como foi o dia ou como foi a semana, dependendo se foi essa questão que você quer conversar. E você já se antecipa, então treina esse tipo de conversa sozinho, em voz alta. E aí eu vou bater nessa tecla do em voz alta, por quê? Em voz alta você tem todo um processo. Quando você fala, o seu ouvido registra isso e vai direto para o seu cérebro, né? Então, quando você se ouve e se escuta, aquilo lá fica registrado. Porque se você não fizer isso, eu vou te contar um segredo. Na minha cabeça, eu falo até alemão, mas só na minha cabeça. Eu nunca fiz curso, eu nunca coloquei uma palavra de alemão para fora. Então, na minha cabeça, tá tudo perfeito, tá tudo certo, tudo dentro da ordem. Na hora que eu precisar falar, não vai sair, porque eu nunca estudei alemão. Então, falar em voz alta, verbalizar aquilo lá, vai fazer todo o sentido para você. E a dica número 3 que eu trouxe para você é consuma inglês. Esse é o momento que você pode ser consumista. Coloque o inglês em todas as partes da sua vida.
Coloque de manhã, coloque de tarde, coloque à noite. Você tá lavando louça, você tá limpando o carro, deixa a música rolando em inglês lá, põe um filme, deixa ele rolando. Porque pode parecer bobo, pode parecer, fala, nossa, mas eu não tô nem prestando atenção no que tá acontecendo ali. Mas o seu cérebro está registrando tudo aquilo que você está ouvindo. Então essa é uma dica super bacana. Consuma bastante inglês. E pra gente finalizar aqui, eu trouxe a dica número 4. Fale quando você não entender. Isso é uma dica sensacional e a gente precisa levar isso, pra sempre. Diga para outra pessoa que você não entendeu. Peça para ela repetir, porque às vezes ela te faz uma pergunta e você faz acenou, deu a entender que, tô legal, entendi tudo, mas pode ser uma pergunta nada a ver, tipo, how old are you? Quantos anos você tem? Aí você faz, yes. Não faz o menor sentido. Então, se você não entendeu, não tenha medo. Não tenha medo de falar que você não entendeu. Uma simples pergunta, can you please repeat that? Can you please repeat that? Vai salvar a sua conversa e, claro, vai fazer com que você perca cada vez mais o medo de falar inglês. Essas são as minhas 4 dicas para hoje. Boa, Carol, gostei muito. Nessa última eu vou falar que eu me identifiquei um pouco. Às vezes as pessoas perguntavam, eu só fazia assim, yes, yes. E tipo assim, às vezes você tá perdendo o contexto, tá atropelando alguma coisa, então tem que ir com calma. Eu vou contar, é uma dica também, uma experiência que me ajudou bastante para quem tá aqui no canal ou quem vem de fora. Eu fiz um mochilão, uma viagem longa de 8 meses na Europa, onde o idioma ali é a segunda língua da maioria dos países. E uma coisa que me ajudou bastante a perder o medo, primeiro, existe falar inglês, tem gente que sabe falar muito bem inglês e ainda tem esse medo. E eu não sabia muito bem inglês, me viro, mas eu tinha um medo, então eram as duas coisas. E o que eu fiz? Ia pra pub, isso foi até o pessoal na Irlanda que falou, vai pra pub e conversa com desconhecido, com o pessoal que tá bebendo lá, homem, mulher. Isso ajuda bastante, porque o que eu sinto viajando pelo mundo é que os estrangeiros, os gringos, né, que a gente chama, é muito mais receptivo do que a gente, ao contrário. Como assim? Vou explicar, calma. Por exemplo, já vi em alguns lugares o brasileiro ele caçoa muito do erro dos outros. Eu tô falando, tá na Irlanda, estão falando inglês, se eu falar besteira a pessoa vai rir. Mas quando é o gringo, quando é o local que mora lá, ele não vai te caçoar. Ele vai ficar tranquilo, ele vai responder quantas vezes for necessário. Eu acho isso muito legal. Então, se não for teu amigo e ficar te caçoando, deixa de lado, vá falar com uma pessoa local. E outra dica também, que já é mais uma dica, hein, né, de dica de professora, mas é boa. Converse com os velhinhos. Nos Estados Unidos e na Europa, eu conversei com muito velhinho. Eles até me levavam no local, tipo assim, poucos passos, 100 metros, 200 metros, e eles são muito receptivos. E se você fala que é do Brasil, que você não sabe falar muito bem inglês, mas quer aprender, eles vão ser muito receptivos. Tá aí, boas dicas, né, Carol? Nossa, essa dica aí foi sensacional, Álvaro. Sim, converse com os velhinhos, converse com os idosos. Primeiro que eles são super receptivos, né? Eles estão sempre buscando alguém com quem eles possam conversar. Segundo, que se você fala que você está aprendendo um idioma, que você está aprendendo inglês, eles vão ter o triplo de paciência e não vão te caçoar. Eles vão te ensinar, vão te corrigir de uma maneira que você vai ficar super confortável. Ótima dica. Então eu gostei da dica também, que bom que você gostou, mas queria só falar um negocinho. A questão de caçoar é porque nós brasileiros, nós somos muito brincalhões. E como a gente está falando de medo, se uma outra pessoa brincar com você, talvez isso você fique nervoso, né? Então não quer dizer que o brasileiro é ruim, não é questão de ser ruim, é questão de repente fazer uma brincadeira e tal, como a gente está sempre rindo e tal, isso pode fazer com que você ainda tenha mais medo. E já as pessoas locais, elas não vão fazer isso. Ou 99% comigo falaram de boa, outros nem responderam e foram embora. Mas isso acontece com qualquer lugar do mundo, né? Então não tem muito o que fazer. Carol, a gente já tá quase terminando aqui, mas você tem alguma outra dica aí pra gente quebrar esse gelo, quebrar esse medo? Pode falar. Claro, gente, claro. Consuma o inglês, fique sempre atento, não tenha medo. O medo ele vai te paralisar em algum momento, claro, mas não deixa ele te bloquear. Pega esse medo, aprenda com ele e na próxima vez você não vai cometer de novo.
Boa, tá vendo? Achei muito legal também, né, essas dicas. Algumas outras... É engraçado, né? Porque depois que a gente escuta isso, você deve estar aí em casa, ou na rua, ou em algum lugar escutando, falando, mas é tão simples. Algumas coisas assim são bem simples, só que a gente não aplica no dia a dia, porque a gente acha que é muito mais complexo. Tanto qualquer coisa. Então o aprendizado também, que a gente tem o processo todo, a gente acha que é muito complicado e na verdade você como professora você pode falar isso. É muito mais simples, né? Acho que quando a pessoa entra, independente da idade, num curso sem saber nada, ela acha que nunca vai aprender. E quando você começa a mostrar os métodos, quebrar esse medo, a pessoa, acho que você deve receber muito retorno positivo depois que a pessoa está falando muito bem inglês e deve falar assim, pô, pensei que nunca fosse aprender inglês. Já aconteceu algum caso assim? Ah, lógico. Lógico, sempre acontece. As pessoas, principalmente as pessoas que são mais velhas, vão ter esse problema. Eles vão falar, nossa, agora eu não consigo, eu deveria ter aprendido quando eu era criança, mas eu não tive essa oportunidade. Isso é um medo, isso é uma crença limitante, né? Que a gente precisa quebrar assim que a gente começa na nossa primeira aula. Pô, então vamos quebrar esse medo aí, ó. Tem a Carol, tem os links aqui da Free Pass, se quiser quebrar esse medo agora mesmo. E espero que essas dicas todas tenham ajudado realmente, né, a quebrar esse medo. A gente pode falar aqui 2 horas sobre medo de várias coisas, inclusive no idioma, né, no inglês, mas aqui foi um resumão para você tentar melhorar aí e com esse intuito, né, da gente melhorar o inglês. Queria agradecer, Carol, antes de mais nada, ainda não acabou, ela vai dar dica de filme, mas hoje quero pedir aqui, eu sempre peço, né, mas eu tô falando hoje, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada no link no Instagram da Free Pass também, tem tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e coloca nos comentários também, você tem medo de falar inglês? O que te impede a falar? Qual o seu nível? Coloca aqui que a gente vai bater um papo legal, o pessoal da Free Pass, beleza? Então, Carol, me diga aí, dica de filme, de aplicativo, o que você trouxe pra gente hoje? Bom, o filme de hoje é para os românticos de plantão, então você que gosta desse estilo de romance, Um Lugar Chamado Notting Hill é super bacana, super recomendo. E a dica de hoje para o website, que também é um aplicativo, tá? Ele também você pode usar tanto no computador quanto no seu celular. É o Lyrics Training. Lyrics Training. Ele é uma plataforma onde você escolhe a música que você gosta ou um trecho do filme que você gosta e tem atividades que você pode praticar a sua compreensão auditiva. Você põe o vídeo lá e vai faltar algumas palavras para você completar. Ele vai do nível mais básico até o Master, onde todas as palavras desaparecem e você tem que digitar. Super recomendo. Eu não sei se vocês estão aprendendo, né? Mas, pô, eu tô aprendendo bastante com isso. Tipo, todos os sites aí eu não conhecia quase nenhum. Então, tem os links todos na descrição, se você precisar. A dica de filme hoje é um filme um pouco antigo, mas também, como ela falou um filme romântico, também vou falar um filme romântico, que é Juno. É um filme alternativo, independente, um pouco antigo. Não agradou todo mundo, mas me agradou e pode ser que agrade você também. Tem uma linguagem bem básica, assim, bem tranquila. E eu gostei de Juno. Então, como eu já falei antes, inscreva-se no canal, não vou me prolongar. Queria agradecer de novo, Carol, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre que quiser. E deixe seu recado final, aquela mensagem que a gente já tá clássica aí, que você pode deixar o que você quiser, o espaço é aberto para você. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, Álvaro, obrigado. Obrigado por me receber aqui mais uma vez. A minha dica hoje é beba água. Hidrate-se que vai dar tudo certo, ok? Beba água.